Você já teve uma dor de cabeça que não passa, aquela dor de cabeça infernal que atormenta às vezes toda a família, tira suas noites de sono, às vezes por alguns minutos, às vezes até por dias? Para esclarecer um pouquinho as diferenças entre enxaqueca e dor de cabeça e os tratamentos e o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema, nós estamos aqui com o neurologista Dr. Henrique Carneiro. Bem-vindo. Bem-vindo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Doutor Henrique, qual que é a diferença, primeiramente, entre dor de cabeça e a enxaqueca? Porque às vezes a gente tem uma dor de cabeça e acha que está tendo uma enxaqueca. Qual que é a diferença? Sim, Renata, é o seguinte, existem vários tipos de dor de cabeça. A Sociedade Internacional de Cefaleia, ela já classificou, a última classificação de 2003, mais de 150 tipos. Desses 150 tipos, eles são divididos em 8 grandes grupos. A enxaqueca é o segundo mais comum, mas é o primeiro que leva o paciente ao consultório médico, principalmente do neurologista cefaliatra, porque é uma das mais agudas, é uma das mais chatas. E a dor intensa também? Muito intensa, é uma dor intensa, latejante, hemicrânia. O que quer dizer isso? Na metade só da cabeça, aversão à luz, aversão ao som. Muitas das vezes o paciente tem náuseas e acaba chegando a vomitar mesmo. Dura até 72 horas. Ou seja, bem diferente daquela dor de cabeça mais branda que a gente tem no dia a dia, por um estresse, por algum outro motivo. A dor de cabeça até ganhou um nome muito grande, porque você chega hoje e fala assim, nossa, hoje no trabalho me deu uma dor de cabeça danada aquele contrato que eu tinha que assinar. Já virou até um jargão. Essa dor de cabeça é um outro tipo, é a mais comum. Só que essa não leva o paciente ao médico, porque ela passa rápido, ela não dura tanto, ela dura até 30 minutos, pode perpetuar, mas geralmente 30 minutos. Essa dor de cabeça é diferente da enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça que já vem de pais para filhos e com os componentes do ambiente, estresse, vida agitada, pular refeição, dormir de menos, desencadeiam as dores. Doutor, e de acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 30 milhões de brasileiros sofrem com esse problema, sendo 16% mulheres e 6% homens. Por que essa diferença? As mulheres sofrem mais, então, da enxaqueca? Isso, sofrem mais. As mulheres têm muitas vantagens também. Ser mulher deve ser muito bom. Eu não sei, minha esposa fala que é muito bom. Mas, quanto à enxaqueca, a mulher é um turbilhão de hormônios, né? Então, os hormônios são os principais responsáveis por essa diferença, né? Então, quando tem o aumento de estrógeno e progesterona, são os hormônios do ciclo menstrual feminino, a queda do estrógeno é responsável por desencadear a dor da enxaqueca. Por isso que as mulheres, principalmente as mulheres jovens, entre 30 e 40 anos, estão no auge da profissão, estão no auge do casamento, quando poderiam aproveitar os prazeres da vida, às vezes elas passam 3, 4 dias por semana trancadas no quarto com dor. Essa faixa etária, então, mais comum, entre 30 e 40 anos? São mulheres na idade fértil, entre 30 e 40 anos. Uma curiosidade, porque as mulheres, depois que entram na menopausa, antigamente não se fazia reposição hormonal, hoje se faz. Essas mulheres começavam, depois que entrar na menopausa, a ter menos quantidade de crises de enxaqueca e acabava que o número final se aproximava muito entre homens e mulheres, né? Mais uma coisa que comprovou a presença desse fator hormonal na enxaqueca. Gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que nós estamos ao vivo aí, online também na internet. Quem quiser mandar a sua dúvida e conversar um pouquinho, participar desse bate-papo com a gente, tirar suas dúvidas aí com o Dr. Henrique. Dr. Henrique, e qual que é o tipo de tratamento? Se a pessoa for diagnosticada que a pessoa tem realmente uma enxaqueca, ou seja, dias que ela sofre com uma dor de cabeça intensa, aguda, qual que é o tratamento? Renata, a primeira parte do tratamento eu falo que é o diagnóstico correto, né? Nessa gama toda que a gente tem de 150 tipos, a enxaqueca é muito prevalente. Muitas das vezes o paciente chega no consultório e já fala assim, olha, eu quero tratar minha enxaqueca. E às vezes a gente descobre que aquilo ali não era enxaqueca, na maioria das vezes é. O tratamento ele é dividido em 2 fases. O tratamento da fase aguda, na hora da dor, para tirar o paciente daquele sofrimento, não ficar os 3 dias com dor. Tem analgésicos específicos, anti-inflamatórios, que eles são usados e que faz com que aquela fogueira se seque um pouquinho. E também tem um tratamento preventivo. Aquele paciente que está tendo várias dores, que preenche os critérios para dor, para tratamento da dor crônica, que você dá um remédio todo dia para evitar que o paciente comece a ter dores cada vez mais frequentes e mais intensas. Medicamento é dosagem de acordo com cada paciente, de acordo com o perfil de cada paciente? Exatamente. Ele pode ser muito variado? É muito variado. A gente usa, para você ter uma ideia, a gente usa remédios que às vezes são usados para pressão alta, usa remédios para depressão,
Use remédios que são usados para tonteira e vertigens. Às vezes você faz a prescrição, o paciente fala assim, olha, você está enganado, esse remédio aqui meu irmão usou para tonteira, eu tenho dor de cabeça, né? Então, cada paciente é um caso e cada um a gente individualiza de uma forma. A alimentação, os hábitos de vida desse paciente também influem nesse tratamento e também na evolução, na regressão da enxaqueca? Muito. Eu digo que se a pessoa pudesse ter a vida melhor do mundo, a vida mais saudável, fazer o que quisesse, a gente teria muito pouca enxaqueca. Hoje a gente não faz, a gente faz o que o meio manda a gente fazer. Então a gente trabalha muito, tem muito estresse, pula uma refeição, todos esses, a ansiedade, o estresse, dormir demais, dormir de menos também, alguns tipos de alimentos, vamos citar alguns dos mais comuns. Bebidas alcoólicas nem se fala. Chocolate, frutas cítricas, embutidos. O chocolate é pela cafeína ou não? Não. Qual que é a substância que tem no chocolate? Ele tem várias substâncias. Fizeram uma pesquisa agora comparando o chocolate com placebo, outra substância doce com gosto de chocolate que continha cacau. Eles não chegam a uma substância específica. Algumas substâncias específicas a gente consegue individualizar. Por exemplo, no cachorro-quente tem a salsicha, que tem os nitratos. Os nitratos são vasodilatadores, né? A sacarina e o aspartame também contida nos adoçantes. Cada caso é um caso. No chocolate a gente não tem um agente específico. Mas a gente já sabe que ele é sabe que é um dos fatores alimentares que podem piorar a enxaqueca. Outros alimentos que o senhor está lembrando agora, que poderia nos citar? Vamos ver. Tem os embutidos, comida japonesa ou chinesa pelo molho shoyu. Olha. Né? As mulheres jovens hoje, assim, quem tem a tendência, então, a enxaqueca deve evitar, é isso? Não é que deve evitar. Eu falo que não tem uma fórmula mágica. Eu tenho uma lista enorme de o que pode causar dor de cabeça. Se você fosse ao meu consultório, eu não falaria, Renata, você não pode fazer nada disso. Não, é uma covardia eu limitar a vida de uma pessoa geralmente jovem, a fazer tudo o que ela gosta. Mas se existe uma propensão... Você vai descobrir. A paciente sabe. Tem pacientes que tomam cerveja, não tem problema nenhum, tomam um cálice de vinho, não tem problema nenhum. Exposição ao sol é um fator agravante. Ele fala assim, olha, se eu tomo cerveja no sol, eu tenho dor. Se eu tomo sol ou se eu tomo cerveja, eu não tenho dor. Eu vou proibir todo mundo de ficar exposto ao sol, de tomar cerveja? Cada caso é um caso. Eu vou falar assim, se você já sabe uma coisa que te dá dor, você tente evitá-la, até que o tratamento preventivo esteja funcionando perfeitamente para aí você poder curtir esse prazer. Vai depender aí da boa vontade do paciente de estar curado ou não. Existe a cura? Cura eu não posso... No caso da enxaqueca? Não, das dores de cabeça, a maioria nós temos controle. Cura eu não posso te garantir porque é uma doença genética, né? Então a gente tem controle adequado, controle eficaz. Você não precisa de conviver com a dor. Tem controle e você às vezes faz o tratamento durante 6 meses e passa uma longa temporada sem dor. Cura, hoje ainda, à luz da medicina, eu não posso te garantir. Para doutor, geralmente as pessoas que têm enxaqueca, elas aos poucos, ao longo da vida, elas vão desenvolvendo isso? É uma propensão que vem ali de uma simples dor de cabeça ou já vem direto na juventude mesmo? Não, nem na juventude. Já tem trabalhos comprovados, tem dor de cabeça desde a primeira infância até a senilidade. Né? Então, a criança, geralmente, ela apresenta dores abdominais, dores nas pernas e nos braços, que passa no médico, passa em outro, que diz dor de crescimento, às vezes já é enxaqueca. A criança é aquela criança que enjoa mais em viagens, né? Quando começam os hormônios, começa a puberdade, aí sim, ela começa a referir mais a dor de cabeça. E já lá na senilidade tem a dor de cabeça, mas tem muita tonteira. Aquela tonteira de um labirinto que sofreu durante anos de vasoconstrição, de falta de sangue, que lá na senilidade vai dar tonteira. E nesse caso, com certeza, já é bom procurar um médico, porque não é comum ter uma dor de cabeça e sentir náuseas, ter vômitos, sim. já não é uma coisa comum. Existem dor de cabeças ruins também. São a menor proporção, mas são graves. Eu digo que todo paciente que está com dor de cabeça não tem dor de cabeça normal. Não é normal sentir dor de cabeça. Até aquela de vender o carro. Se ela vendi meu carro, me deu uma dor de cabeça. Se aquilo ali está perpetuando, vá ao seu médico, de preferência um neurologista. Nós recebemos aqui uma pergunta por e-mail da Maria Alice. Ela diz o seguinte, que muitas pessoas associam a dor de cabeça ao fígado, algum problema do fígado, alguma dificuldade do fígado em metabolizar o alimento. Existe essa relação? Olha, não é que o fígado cause a dor de cabeça, é exatamente ao contrário. A dor de cabeça, às vezes, ela causa uma indisposição gastrointestinal.
né? Então, durante a dor de cabeça da enxaqueca, o estômago ele fica parado, é o que chama de gastroparesia. Então, aqueles alimentos que você comer, na hora que você já está em fase de dor, eles vão ficar parados no estômago. Então, vai dar uma indisposição, vai dar uma congestão. Existem os alimentos que desencadeiam a dor, mas o fígado não é responsável por desencadear a dor, não. Doutor Henrique, é importante que as pessoas também tenham conhecimento através de cursos, palestras, para também não cometerem erros, por exemplo, como a automedicação. Está com uma simples dor de cabeça, toma um comprimido e acha que vai resolver. Isso se torna um hábito? Isso, Renata. Foi bom você me lembrar que até nesse sábado, depois de sábado dia 11, nós vamos dar uma palestra para leigos, que vai ser promovida pela Farmácia Artesanal, que tem um projeto de saúde e educação. Vai ser no auditório da Avenida Brasil, entre 10 e 11 horas. Tem que confirmar a presença, eu não sei o telefone direito, mas ligando lá na farmácia o pessoal já vai saber. E para evitar principalmente isso que você falou, o abuso de analgésico. Esse hoje, no meu consultório, é o grande vilão. O abuso de analgésico, lembrar que é qualquer analgésico tomado mais que 2 vezes por semana, ele por si só já causa dor. E é uma automedicação. É uma automedicação e que já vai causar dor. Quer dizer, o paciente tem enxaqueca, tem a dor pela enxaqueca e vai ter a dor também pelo remédio. Então aí que a vaca, eu digo que foi pro brejo, mas a gente tem jeito de puxá-la de lá. E realmente a automedicação é um perigo, né? As pessoas muitas vezes vão parar no hospital com problemas graves pela ingestão de medicamentos, muitas vezes tem alergia àquele medicamento. Isso, eu falo que medicamento sem prescrição médica é temeroso. Mesmo esses, principalmente os analgésicos, aqueles que você passa na farmácia, estão ali do seu lado como se fosse um supermercado, né? Porque tem aqueles que ficam atrás do balcão e tem aqueles que você vai pegando. Você pega o shampoo, uma pasta de dente e um analgésico. Tem que tomar cuidado. Esse sim, esse pode causar dor. Esse você tem que tomar cuidado. Doutor, gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Márcia, com você. Nós continuamos aqui online. Se você quiser continuar mandando a sua pergunta, inclusive para o próximo bloco, nosso e-mail é elas@tvhorizonte.com.br. No próximo bloco nós vamos falar sobre